Graça e paz, meu amado irmão, estamos agora no nosso terceiro e último subtópico da nossa lição de número 2, que ele tem o seguinte título: Sabedoria para edificar o templo. Salomão teve de Deus sabedoria, porque era uma obra grandiosa, majestosa, que não envolveria somente ele. Ele precisaria do apoio e de muitos outros homens que abraçassem aquela visão. Vamos então, no nosso primeiro subtópico, Salomão faz aliança com Irão. E o que chama a atenção é que esse Irão, ele não era judeu, ele era um rei pagão. Ele não professava a mesma fé que Salomão, mas Salomão, ele soube ganhar a confiança, ele teve sabedoria de Deus para ganhar a confiança e o respeito daquele homem. E aquele homem, devido à sabedoria e o trato de Salomão para com ele se apresentou como um instrumento nas mãos de Deus para fornecer a madeira para a construção do templo. E eu destaquei o seguinte: com sabedoria divina, é possível ao cristão manter relacionamentos sadios e abençoadores com pessoas que não professam a mesma fé em Cristo Jesus. O verdadeiro cristão é como um farol que aponta o caminho a ser seguido. Irmão, nós vivemos numa sociedade. Nós não somos uma igreja fechada dentro de quatro portas, dentro de um ostracismo, um isolamento social. A igreja está inserida dentro de uma sociedade. No nosso trabalho, nas faculdades, nas ruas, no comércio, em todos os âmbitos dessa sociedade, nós estamos inseridos, envolvidos com pessoas que não professam a mesma fé que nós. Não é possível nós tratarmos as pessoas com indiferença. Não é possível que um cristão se julgue superior a alguém e trate essa pessoa com desprezo. O verdadeiro cristão, na sabedoria de Deus, ele consegue administrar essas questões. Ele consegue estabelecer uma amizade saudável e abençoadora com pessoas que não professam esta fé. Porque essas pessoas, embora não professem esta mesma fé, são pessoas que têm caráter, são pessoas que têm índole, são pessoas que têm decência, são pessoas que têm moral, que têm princípios. Talvez ele não conheça esta fé, mas compete a nós que somos cristãos testemunharmos para essas pessoas, aproximarmos delas. Elas não vão nos influenciar para o seu estilo de vida, mas nós iremos influenciar essas pessoas com o nosso estilo de vida. Meu irmão, nós precisamos fazer a diferença nessa sociedade. A igreja precisa sair de dentro da igreja. A igreja precisa, os cristãos precisam parar com esse discurso hipócrita. Eu conheço pessoas que têm credencial de pastor. Eu conheço pessoas que têm credencial de obreiro. Eu conheço pessoas que têm título e cargos dentro da nossa denominação. As pessoas idolatram cargo, títulos e posição, mas não expressam o caráter de Cristo. Não tem princípios, não tem valores, não tem testemunho de vida. E eu olho para Abraão. Abraão, quando ele encontra-se com Melquisedeque, ele não era um sacerdote judeu. Na verdade, nem existia ainda o sacerdote judaico. Mas Deus era na vida de Melquisedeque, a ponto de Abraão dar dízimos a Melquisedeque e reconhecer que Deus trabalhava e agia na vida de Melquisedeque. Meu irmão, a igreja precisa entender esta mensagem. Não podemos viver isolados dessa sociedade. Nós fazemos parte dessa sociedade. Precisamos nos envolver, precisamos assumir a nossa posição e testemunharmos para esta sociedade que nós somos o farol, a luz que aponta para o caminho que é Cristo. E só conseguiremos isso. Não é com a nossa pregação na faculdade, não é com a pregação no local de trabalho, é com o nosso testemunho de vida. As pessoas querem ver Cristo no meu caráter, nas minhas decisões, no meu comportamento.
Que Deus abençoe a todos. E vamos então para o nosso segundo subtópico, a construção do templo. Eu destaquei o seguinte: aquela geração de Davi, Salomão, os capitães e todos envolvidos naquela construção deixaram um grande legado para as gerações futuras. Ninguém faz nada sozinho. Todos precisam de apoio e ajuda. Meu amado, na construção daquele templo envolveu milhares de homens trabalhando. Aquele rei pagão que forneceu madeira. Deus usou pessoas descrentes e pagãs para fornecer material para a construção. Davi deixou a planta da construção daquele templo. Ele deixou um grande tesouro, mas os capitães de Davi também contribuíram. Os príncipes também contribuíram. Cada um teve a sua parcela de participação na construção daquele templo. Então o que eu vejo é que aquele templo, que Deus derramou a glória dele naquele templo, ele não foi construído por Davi somente. Ele não foi construído somente por Salomão. Há muitos que querem se apresentar, talvez no momento de insensatez, um pouco de loucura, dizendo que fez a obra de Deus. Isso está assim hoje porque eu fiz, eu realizei. Meu irmão, o que eu aprendo da geração de Davi, de Salomão, dos capitães e dos príncipes daquela época, é da união, o reconhecimento do trabalho do outro. O outro é importante nesta obra. Eu quero valorizar aqui, desde o porteiro, aquele que está lá trabalhando de porteiro, aquele que está lá trabalhando na faxina, limpando os banheiros, os corredores, os bancos da igreja. Eu quero valorizar aqui e lembrar que esta obra cresceu com o trabalho de mulheres dedicadas no círculo de oração. Esta obra cresceu com o trabalho dedicado de professoras de escola dominical ensinando crianças. Muitos pastores que temos hoje, missionários de destaque e renome a nível nacional e internacional, passou pelo trabalho de mulheres simples, mulheres que não sabiam nem proferir uma palavra, um português correto. Pessoas que pregavam e ensinavam que Jonas, ele desceu na praia de Nínive. E hoje, com a teologia, e com estudo, e com mensagem, nós entendemos que Nínive nunca teve praia. Mas os irmãos pregavam, mas foram essas pessoas que construíram essa história. Então eu vejo que esta geração atual, a minha geração, ela contribuiu para o desenvolvimento desta obra. Os pastores presidentes que vieram antes, eles também contribuíram para o crescimento desta obra. Eu vejo aqui que cada um precisa reconhecer o papel do outro. Cada um tem uma importância nesse projeto, nesse trabalho. E todos precisam ser respeitados. Todos precisam ser valorizados. Vamos então, meu amado irmão, ao terceiro e último tópico. A Arca da Aliança. Chegou o momento em que o templo estava construído e aquela arca que vivia no lugar provisório, ela foi agora introduzida dentro do templo que foi consagrado a Deus e construído. Levou aproximadamente 7 anos para se construir aquela obra e terminar a construção daquele templo. Chegou o momento de introduzir a arca. E a arca, ela representava a presença de Deus. Eu destaquei o seguinte: de nada adianta templos suntuosos se Deus não estiver presente. De nada adianta o ouro e a prata se o Espírito Santo não estiver em nossas vidas. O Rei dos Reis nasceu na manjedoura e não nos palácios. Meu amado, de nada adianta os nossos templos lindos. Eu louvo a Deus que a Assembleia de Deus tem templos hoje suntuosos. Esta igreja começou reunindo, foi debaixo de árvore. Esta igreja, ela se reunia, era na casa de irmãos simples, muitos analfabetos. Esta igreja, ela não tinha templo. Eles eram perseguidos por vários outros também, co-irmãos de outras denominações que não conseguiam entender e compreender aquela obra do Espírito Santo. Mas esta obra, ela cresceu. Mas esses irmãos, eles não tinham sabedoria, eloquência e oratória. Mas esses irmãos, eles tinham a arca de Deus na vida deles, eles tinham o Espírito Santo.
Meu irmão, nós temos hoje templos suntuosos, templos maravilhosos, templos que comportam 3.000, 4.000, 5.000, 10.000 membros. E me preocupa quando eu vejo pastores, presidentes preocupados em construir templos e não edificar igreja, edificar pessoas. Muitos se preocupam em construir o maior templo para marcar que ele passou por ali, que ele construiu aquele templo grandioso, aquele estupendo templo, meu irmão. Os faraós queriam entrar para a história, construindo as pirâmides. A igreja, ela precisa seguir um outro caminho. Igreja com ar-condicionado, eu não vejo problema, é bênção de Deus. Ainda mais aqui na minha cidade que faz um calor terrível. Precisamos sim de estrutura, de um bom som, de uma boa aparelhagem, de projetores, de toda essa estrutura. Isso é importante. Mas se não tiver a presença do Espírito Santo, não tem sentido nenhum construir templo maravilhoso. Oxalá que a igreja voltasse às suas raízes. Não vou dizer abandonar os templos, mas Jesus, ele habita dentro da simplicidade. O Rei dos Reis, ele nasceu, foi no meio onde estavam animais, numa manjedoura, num estábulo. Mas o Deus estava ali, os anjos estavam ali, a glória de Deus estava naquele lugar. Meu irmão, a Assembleia de Deus, ela não pode perder esta simplicidade. Nós não podemos perder esta riqueza, que é a presença do Espírito de Deus na nossa vida. Nós podemos conquistar dinheiros, podemos conquistar títulos, diploma, faculdade, profissão, posições elevadas nessa sociedade. Hoje, no nosso segmento da Assembleia, nós temos pastores que é senador, nós temos pastores que é deputado, nós temos membros aí da nossa igreja que são médicos, que são delegados, que são militares, que são oficiais, que são juízes, pessoas importantes nas sociedades, que são atores, cantores. Mas não podemos esquecer que a coisa mais importante que nós temos nas nossas igrejas é o Espírito Santo de Deus. É a simplicidade do Evangelho. É a glória de Deus nas nossas vidas. É isso que nós não podemos perder de vista. E Deus se agradou daquele templo e manifestou a glória dele a ponto que os sacerdotes não podiam ficar de pé. Tamanha era a glória de Deus naquele lugar. Me preocupo quando eu vejo homens se colocando de pé e não tem mais a glória de Deus na sua vida. Muito me preocupo quando homens que eram cheios do poder de Deus, cheios da manifestação do Espírito de Deus, hoje se mantêm de pé por intermédio de liminares na justiça. Hoje se mantêm de pé à frente da igreja, não mais na direção do Espírito Santo, mas se valendo de advogados que não temem a Deus, mas que são como urubus, como abutres que sente o cheiro da carniça. Aonde está a podridão, a carniça, a briga e a divisão, eles vão atrás. Meu irmão, precisamos de homens que estejam prostrados diante da glória de Deus, que estejam com a boca no pó, reconhecendo que não são nada. E se fizeram alguma coisa, fizeram pela graça, pela bondade e misericórdia de Deus. E que Deus já levantou outro para dar continuidade a esse projeto e a esta obra. Vamos então, meu amado, para a nossa conclusão. Já estou encerrando aqui esse nosso terceiro vídeo. Eu quero terminar a conclusão que eu fiz aqui uma colocação. Salomão enfrentou conflitos e dissabores próprios do período de transição. Passada esta fase, ele experimentou tempos de união, avivamento e crescimento à frente da obra de Deus. Salomão, ele enfrentou momentos distintos. Quando ele passou pelo período da transição, ele enfrentou oposição, briga, divisão, interesses, brigas de interesses pessoais, interesses familiares, crise política, crise institucional. Salomão passou por isso. Foi o momento mais difícil, o período da transição, dele chegar até o poder. Mas passado aquele momento, meu irmão, ele viveu momentos de avivamento. Ele viu a glória, ele construiu o templo. Ele esteve do lado dele homens que abraçaram aquela visão, aquele projeto. E Salomão, ele vivenciou tempos de despertamento e avivamento que nem mesmo o pai dele viu.
Meu irmão, eu quero ser profeta de Deus para a minha geração e declarar que a Assembleia de Deus, em nome de Jesus, ela vai se reerguer. Nós iremos passar esse duro processo de transição, esse processo doloroso. Eu peço a Deus que esses homens que dedicaram as suas vidas por esta obra, eles tenham a sensatez, a lucidez de reconhecer que eles precisam passar adiante, sair de cena para que essa igreja prossiga adiante. Porque estamos antecedendo os momentos da manifestação da volta de Jesus por sobre as nuvens. Eu creio num derramamento do Espírito Santo sobre a Assembleia de Deus no Brasil e as demais igrejas e denominações nessa nação. Eu creio no despertamento para a evangelização, a igreja assumindo seu papel, e veremos na minha geração homens ousados, intrépidos, usados de uma forma tal pelo Espírito Santo, que jamais vimos até hoje. Meu irmão, continue firme servindo ao Senhor. Esta fase vai passar, essas crises vão passar, esses conflitos familiares, eles vão passar, e esta igreja ela vai prosseguir adiante, e viveremos e testemunharemos o avivamento e o derramamento do poder de Deus. Que Deus abençoe a cada um. Deus abençoe a sua família. Deus abençoe o seu casamento. Deus abençoe o seu ministério. Deus abençoe a sua vida. Em nome de Jesus. Amém.